nós hoje deixaremos mais uma vez um pouquinho o Evangelho de João descansando aí, né? Na nossa série expositiva, e nós olharemos para o outro Evangelho, o Evangelho de Mateus. Então, abra aí a sua Bíblia, eu lerei aí com os irmãos a partir do verso 1 de Mateus 28. Então, encontre aí o texto bíblico para que possamos ler. Os irmãos acharam? Diz assim, então, a palavra do Senhor, irmãos. Passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não tenham medo. Sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. É como acabei de dizer a vocês. E, retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e de grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam à Galiléia e lá eles me verão. Amém. Deixa a sua Bíblia aberta aí no texto, queridos. Como eu disse, hoje, e é sabido, hoje é celebrado o domingo da ressurreição, domingo de Páscoa. E a pergunta que fica, irmãos, para a gente, diante de uma data tão importante assim para o cristianismo, talvez não para o mundo aí fora, nós sabemos como é que a data da Páscoa tem sido usada mais como um meio comercial do que religioso em si, para trazer alguma lembrança daquilo que a Páscoa anuncia, daquilo que a Páscoa representa. Mas para nós, essa é uma data importante, sim. Embora o cristão ele tenha sido deixado a ele um dia para ser observado, que é o dia do Senhor, nós não temos datas religiosas, por assim dizer, dentro do cristianismo, onde nesses dias nós contamos como dias mais especiais ou sagrados. A Igreja de Cristo tem um único dia a ser observado, que é o dia do Senhor. Mas, inevitavelmente, nós enfrentamos ou passamos por algumas datas dentro do nosso calendário que refletem um pouco da história do cristianismo. E a Páscoa aponta para essa realidade. Então, a pergunta é: qual a importância dessa data para o cristão? Esse é um dia que nós relembramos, anunciamos ao mundo que Jesus ressuscitou dentre os mortos, que Jesus venceu a morte, ressuscitou do túmulo, levantou-se do túmulo para a glória de Deus. E esse é um assunto, é um tema extremamente importante, queridos, para a vida da igreja. Eu posso dizer que a relevância ou a importância da ressurreição de Cristo para o cristianismo é fundamental. Se nós tirarmos esse elemento, nós perdemos a essência aqui do cristianismo. E por isso, nós percebemos que essa tem sido uma das doutrinas mais combatidas por Satanás ao longo da história da igreja. A doutrina da ressurreição. Jesus levantou-se dentre os mortos, venceu a morte ao terceiro dia e ressuscitou em glória. E, ao longo de toda a história da igreja, isso tem sido motivo de muita batalha, muita guerra, porque aqueles que são incrédulos, aqueles que não professam a fé em Jesus,
eles veem essa doutrina como algo impossível de ser defendida e sustentada. Esse não é um problema apenas, meus irmãos, da nossa geração, do mundo em que nós vivemos, que se guia ou se baseia, é conduzido pela ciência, onde o Deus desse mundo é a ciência propriamente dita. Mas esse é um problema que ele já percorre a história da igreja durante muito tempo, desde o seu início. Eu posso me lembrar que, certa vez, Paulo ele esteve dando testemunho perante o rei Agripa, e nessa sua defesa do evangelho perante o rei e toda aquela comitiva que o acompanhava, um grupo seleto de pessoas ali importantes que estavam ouvindo Paulo testemunhar, Paulo não teve medo de, diante daquela audiência, professar a respeito dessa doutrina da ressurreição de Cristo. Ele fala isso claramente e abertamente. Nessas palavras de Paulo ao rei Agripa e aos seus ouvintes ali, Paulo nos dá uma demonstração do Espírito que está presente nesse século. Se os irmãos olharem o capítulo 26 de Atos, verso 8, Paulo ele faz uma pergunta diante desse público, dizendo: por que se julga incrível entre vocês que Deus ressuscite os mortos? Essa é a pergunta que Paulo faz à sua audiência, mostrando para nós, queridos, que esse não é um problema apenas da nossa geração. Ao longo de toda a história, essa ideia de alguém ressuscitar dentre os mortos, ela é impensável, porque se nós formos olhar para as leis da natureza, de fato, isso é impossível. Alguém tornar da morte, voltar da morte, depois de estar morto, voltar. Mas nós precisamos entender, queridos, que aquele que dá a vida é o próprio Senhor. Ele tira a vida e ele dá. Então, para Deus, para o Senhor, nada é impossível. Nada é difícil. Fazer isso aqui não é nenhum problema para ele. E embora aquela audiência ali, ou ao ouvir Paulo defender a ressurreição dentre os mortos, a ressurreição de Cristo, embora aquelas pessoas estivessem ali com o coração descrente, Paulo, ainda assim, corajosamente, ele expõe essa dureza do coração daquelas pessoas, dizer: por que vocês acham isso ser algo impossível de acontecer? Que Deus levante alguém dentre os mortos. E a razão dessa pergunta é porque nós vivemos dentro de um conceito, queridos, que acha de fato algo impensável uma coisa dessa acontecer. Nós vivemos pela razão, o mundo vive pela razão. E Calvino, certa ocasião, nas Institutas, falando a respeito desse tema, da fé, ele diz o seguinte: a fé ela não depende de aparências ou sinais, ele citando aqui as Institutas, mas se apoia na verdade de Deus. Ela se firma na sua promessa, ainda que tudo pareça contrário a ela. Nós vivemos por fé, irmãos. E não há como você explicar, de fato, o que a fé ela é capaz de produzir, né? É pela fé que estas coisas acontecem. É pela fé que nós recebemos aquilo que aos olhos do homem é incrível e inimaginável. O coração do cristão ele não é conduzido pela lógica desse mundo. O coração do cristão ele não é conduzido pela filosofia desse mundo ou até mesmo pela razão afastada de Deus desse mundo. O coração do cristão ele é conduzido pela palavra de Deus, ele é alimentado pela fé na pessoa de Cristo Jesus. E a fé ela não pede sinais. Os incrédulos pedem sinais. Os sinais são feitos ou são dados para aqueles que não creem. Mas aquele que crê no seu coração, nenhum sinal é necessário, porque no seu coração ele não vive segundo os princípios desse mundo, mas ele é conduzido pela palavra de Deus, pela promessa, como Calvino escreve aqui nas Institutas, pela promessa de Deus que lhe foi dada. Ele guarda no coração essas promessas e ele mantém-se firme. Apesar que tudo
apesar de tudo ao seu lado cair, ruir e se tornar talvez até cada vez mais complicado, o cristão, ele segue crendo, ele segue confiando. Então, quando Paulo faz essa pergunta, ele está exatamente querendo mostrar o espírito desse século. Por que é difícil acreditar em tal coisa? Nós estamos, irmãos, diante de uma passagem que mostra como Jesus ressuscitou. É um texto pertinente para o dia de hoje, que nós relembramos de forma mais intensa esse fato da história. Cristo levantando-se dentre os mortos ao terceiro dia. E o texto que eu escolhi, então, aqui para nós olharmos, ele tem esse propósito de nos apresentar aqui algumas provas da ressurreição de Jesus. Não que a Bíblia precise ser provada, essas coisas precisam ser provadas para o coração do cristão. Nós acolhemos isso tranquilamente, por mais ilógico que possa parecer, ou até seja mesmo. Nós acolhemos em nossos corações porque ela é palavra de Deus para as nossas vidas. Mas o texto dessa noite, ele vai nos apresentar aqui algumas provas da ressurreição de Cristo. Eu separei aqui, à luz do texto bíblico, para nós olharmos, o que nos é dito a respeito desse evento tão importante que foi a ressurreição de Jesus. Então, o primeiro ponto que eu queria considerar com os irmãos aqui é que, olhando para o texto, nós podemos ver que a ressurreição de Cristo, ela foi testemunhada ou ela foi proclamada, podemos dizer assim, por seres angelicais. Se os irmãos olharem para o texto bíblico, verão que, na ocasião da ressurreição de Jesus, anjos de Deus estavam ali para anunciar, para proclamar aquilo que havia acontecido. E diz o texto que, inclusive, a chegada desse anjo ali, para dar testemunho dessa ressurreição, produz no ambiente um forte terremoto. A terra se abala ali, treme, e aquela pedra do sepulcro, ela é removida e o anjo ainda senta em cima dela, né, e fica ali aguardando as pessoas virem ao túmulo. Ele remove a pedra exatamente para isso, para que pudesse ser investigado, visto, presenciado de forma pública para todos que Cristo havia ressuscitado. Deus envia esses anjos ali ao sepulcro, esses seres angelicais, para mostrar que Cristo havia ressuscitado. Os anjos dão testemunho da ressurreição de Jesus. Mas a ressurreição também, ela é testemunhada sob uma intensa comoção. Se os irmãos olharem para o texto, verão que o testemunho da ressurreição de Jesus envolve muita comoção. Há aqui diversas emoções e sentimentos sendo destacados pelo evangelista Mateus no que se diz respeito aqui, no que diz respeito ao evento da ressurreição de Jesus. A gente vê aqui assombro, e isso a gente percebe exatamente na figura dos guardas, que estavam ali guardando o túmulo de Jesus para que ninguém pudesse roubá-lo, né? E, de repente, quando esse grande evento acontece, a ressurreição acontece, o anjo desce ali, remove aquela pedra, e há esse terremoto, e eles têm essa visão desses seres angelicais, descritos aqui no texto bíblico como figuras refletindo um intenso poder de Deus. Nós podemos ver essa referência em todos os outros evangelhos que narram essa mesma história. Eles ficam apavorados, eles ficam tão assombrados com aquilo que eles viram, que Mateus descreve a reação deles aqui como se estivessem mortos, parados, atônitos, espantados com aquilo que eles presenciaram. Eu posso imaginar o susto desses homens, o pavor desses homens. O pessoal não gosta muito de cemitério, tem medo, né? Então, você imagina você trabalhando num cemitério
de madrugada, já amanhecendo o dia, um evento desse acontece, Jesus ressuscita, a terra treme, o sepulcro se abre, o anjo aparece, a luz brilha naquele lugar. O impacto que isso produziu naqueles homens, né? O coração deles foi fortemente afetado por essa emoção de presenciar um feito como esse. Mas o texto procura nos mostrar aqui não apenas as emoções ou os sentimentos dos soldados, mas também das mulheres que foram ali ao túmulo, que compareceram ali naquela manhã de domingo para ungir o seu Senhor. E quando viram aquela cena, ficaram com medo também. A Bíblia descreve isso. Foi preciso o anjo falar para elas, olha, não tenham medo. E depois Jesus fala isso para elas também, né? Fiquem tranquilas, deviam estar, de fato, apavoradas com aquilo que viram. Um ser angelical tão reluzente diante deles, a Bíblia diz que, inclusive, em outras passagens a gente vê o pavor também dos discípulos quando chegam ali. O medo de olhar até para aquela figura angelical, diante da majestade daquela cena, a grandeza daquela cena. E o coração deles fica temeroso. Eles temem. Há uma outra reação descrita aqui, que nós podemos vê-la aqui como diametralmente oposta. Por um lado, medo, pavor e assombro, mas também é descrito aqui a alegria no coração dessas mulheres. Elas se alegram em ver Jesus diante delas ressurreto. Elas se alegram em contemplar o Messias diante delas, chamando por elas. E ainda diz, né, não tenham medo. Então, são sentimentos que são apresentados aqui, que testemunham a ressurreição de Jesus. Mas o texto prossegue aqui, e nós veremos que é uma outra testemunha da ressurreição, que são as Sagradas Escrituras. A ressurreição de Cristo, irmãos, ela também aqui ela é testemunhada pelas Sagradas Escrituras. Hoje nós lemos aqui o Salmo 16, salmo da nossa liturgia do culto, na introdução. E o Salmo 16, ele aponta exatamente para isso, para o Senhor preservando o seu servo de ser corrompido pela morte. Deus não deixaria o seu santo servo apodrecer no túmulo, ser consumido, ser corrompido pelo túmulo, mas ele ressuscitaria dentre os mortos. Inclusive, o próprio Jesus, ele já havia dito isso para os seus discípulos. Inclusive, o anjo até faz uma menção a isso, embora não cite o texto. Mas se os irmãos olharem aí o capítulo 16, voltar algumas páginas aí na sua Bíblia, os irmãos verão que Jesus já havia falado a respeito desse evento. Mateus 16, 21, olha o que Jesus disse para os discípulos um pouco antes, mostrando a ele essa realidade. Nós lemos aqui também, na nossa leitura congregacional, no culto, 1 Coríntios 15, quando o apóstolo Paulo menciona a morte e a ressurreição de Jesus segundo as Escrituras, que foi anunciado pelas Escrituras. Mas vamos olhar Mateus 16, verso 21, que diz assim: desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então veja, irmãos, que esse testemunho aqui da ressurreição, ele é encontrado nas Escrituras. Já havia sido profetizado. Já havia sido dito pela boca dos profetas no passado. O próprio Jesus, alguns dias antes, anunciou para os seus discípulos: nós estamos indo para Jerusalém, lá o Filho do Homem vai ser entregue na mão das autoridades, será morto por eles, mas ao terceiro dia ressuscitará. Os discípulos não entenderam isso, foram se lembrar disso depois. E quando essas mulheres estavam ali no túmulo de Jesus, e o anjo aparece para elas, ele procura lembrá-las desse episódio.
Sabe que vocês não lembram que ele disse? Ele ressuscitou como havia dito, como ele falou. Lembrem-se disso. O que aconteceu aqui não foi uma novidade, já estava anunciado. As Escrituras dão testemunho da ressurreição. Mas há um outro testemunho aqui enunciado, que é o testemunho dos discípulos. A ressurreição de Cristo, ela foi testemunhada pelos discípulos. E quem são os discípulos aqui no texto? São as mulheres, que elas não apenas têm a confirmação dada pelo anjo, por aqueles seres angelicais que estavam ali, pelas Escrituras sagradas, lembradas disso, mas o próprio Jesus aparece para elas. O próprio Jesus se encontra com elas, dando provas que ele havia ressuscitado. E elas se ajoelham perante ele, sob os seus pés, e dão a ele a adoração que lhe é devida. Essas mulheres, irmãos, elas viram Cristo ressuscitado. Deus deu o privilégio de serem as primeiras, né? A se encontrarem com Cristo depois da sua ressurreição. No capítulo de João, capítulo 20, a gente vai ver uma outra ocasião em que Jesus, nesse mesmo dia, ele vai aparecer para a igreja. Lembremos que era um domingo. Jesus havia ressuscitado de manhã cedinho. Só que à tardinha, talvez nesse horário aqui, como a gente está reunido aqui ao final do domingo, a igreja também estava reunida. Estavam ali trancados no ambiente e Jesus então se manifesta a essas pessoas. Veja o que diz João, capítulo 20, no verso 19. João 20, 19 diz: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. Maravilha, né? Eu posso imaginar o porquê que os discípulos de fato tinham medo dos judeus aqui. Foram os judeus que crucificaram o seu Senhor dias atrás. Havia uma preocupação e eles estavam ali apavorados, trancados, mas Jesus entra ali, atravessa a parede, não sei como é que ele entrou, mas ele entra no seu corpo glorificado, ele se apresenta no meio da igreja e se revela para a igreja. E aquela notícia que a igreja recebeu de manhã, dizendo: olha, Jesus ressuscitou. Muitos não até nem creram, né? Ficaram assim: como assim? Explique isso direito, né? A gente vai ver os discípulos indo no túmulo, voltando, Pedro e João, né? Correndo lá para ver o túmulo. Depois dizem: olha, Jesus ressuscitou mesmo e já apareceu para Pedro. Mas aqui a igreja está reunida, trancada, com aquela mensagem que chegou dizendo: olha, Jesus está vivo. Maria encontrou com as mulheres encontraram com Jesus, Pedro o viu. E, de repente, Jesus se apresenta para eles. Para quê, queridos? Para que aqueles discípulos fossem testemunha do que havia acontecido naquele dia. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Paulo vai falar no capítulo 15 de Coríntios que Jesus, depois, ele chegou a ser visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Mais de 500 irmãos, de uma vezada só, né, como o pessoal diz. Apareceu para eles, e imagina a alegria dessa igreja, desse povo, né, que nós imaginamos também, lembrando aqui da cena dos discípulos no caminho de Emaús, está lembrado da história? Caminham tristes, né, chorosos. Jesus fica do lado deles, vai conversando. O que aconteceu? Você não sabe, não. Puxa vida, você é o único que não sabe o que aconteceu. E aí depois, né, Jesus se revela a eles e eles ficam alegres. Dizendo: nossa, ele vinha falando com a gente no caminho, revelando as Escrituras, o nosso coração ardia, queimava dentro. Olha que maravilha. Então, são pessoas, meus irmãos, que presenciaram essa manifestação gloriosa da ressurreição de Jesus. A ressurreição, ela pode ser testemunhada por diversos acontecimentos aqui ao mesmo tempo. Ela não foi um evento que aconteceu para
simplesmente uma ou duas pessoas, ou um evento imaginário na cabeça de muitas pessoas. Como eu disse para os irmãos, uma das doutrinas mais combatidas por Satanás dentro da igreja até hoje é a doutrina da ressurreição. Porque a ideia é fazer com que as pessoas pensem que isso nunca aconteceu, porque isso é uma impossibilidade. Alguém voltar dentre os mortos depois de estar 3 dias morto já, sepultado. Isso aqui. Então, eles dizem, olha, isso aí não é que Jesus ressuscitou mesmo, é que os discípulos estavam tão animados, né? Tão empolgados ali com o cristianismo inicial, que eles não quiseram deixar aquilo morrer. Uma das maneiras de eles sustentarem aí as suas convicções é inventar uma história que Jesus ressuscitou, mas, na verdade, eles tiveram delírios, pensamentos, né, esperançosos subiram à mente deles, mas nada disso aconteceu. Porém, queridos, essas coisas estão registradas exatamente para nos mostrar como esse evento foi um evento concreto. Não foi uma questão subjetiva acontecendo aqui, na cabeça das pessoas. Sentimentos passando pelos corações apenas. Foram fatos, situações concretas. Pessoas presenciaram, até descrentes, soldados que estavam ali, ficaram atônitos, tiveram que ser subornados para não contar o que havia acontecido. Diversas pessoas testemunharam isso. Anjos de Deus mostraram essa realidade. As Escrituras falam sobre isso. Agora, diante disso, meus irmãos, o que nós podemos tirar aqui como um entendimento do texto? É que a ressurreição de Cristo, ela exige também uma ampla e uma rápida proclamação. Nós devemos testemunhar da ressurreição de Cristo. Foi exatamente isso que aquelas mulheres ouviram da boca do Senhor. Primeiro do anjo. O anjo disse, olha, vai lá e fale para todo mundo o que aconteceu e diga para eles, corram para Galiléia, porque lá vocês vão vê-lo. E em seguida o próprio Jesus, ao aparecer fisicamente para aquelas mulheres, ele dá uma ordem para elas. Vão e anunciem o que aconteceu aqui. Falem com seus irmãos, falem com eles, para que eles se dirijam para Galiléia. Lá eles vão me encontrar. Isso nos mostra, queridos, que essa mensagem ela não pode ser calada, ela não pode ser silenciada. Essa mensagem ela não pode ser guardada apenas para si mesmo. Ela deve ser proclamada e anunciada. É por isso que nós anunciamos que Cristo ressuscitou dentre os mortos. É por isso que nós participamos da ceia do Senhor. É por isso que nós recontamos a história da salvação. Dentro do Evangelho, a ressurreição ela está presente exatamente por isso, para nos mostrar o que Cristo fez para nos redimir dos nossos pecados. A pergunta que fica é, qual a importância da ressurreição de Cristo na vida da igreja? Eu queria olhar aqui para alguns textos bíblicos que nos vão mostrar aqui, através do que nós leremos aqui, que importância tem essa doutrina na vida cristã, nas nossas vidas. E depois nós veremos como essas coisas se aplicam ao nosso viver. Então, em primeiro lugar, irmãos, a primeira importância que nós podemos descrever aqui acerca da ressurreição de Cristo é que ela confirma quem Jesus é e o valor da sua obra. A ressurreição de Cristo, ela anuncia quem Jesus ele é. Ele não é um homem comum, ele é o próprio Deus. Veja o que diz Romanos 1, verso 4. Abra sua Bíblia, por gentileza. A ressurreição, portanto, vai nos declarar isso. Ela nos mostra com poder que Jesus é o Filho de Deus. Isso aqui autentica a sua obra ali na cruz. Acharam? Olha o que diz Romanos 1, verso 4. Foi designado Filho de Deus com poder segundo o Espírito de Santidade,
pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Louvado seja Deus. Isso nos mostra, queridos, quem Jesus é. Ele é quem? O Filho de Deus. E a prova disso é que ele venceu a morte. Ninguém consegue levantar-se por si só da sepultura. Esse é um feito que não está ligado inerentemente ao homem. Nós não podemos fazer isso. O fato de Jesus ter se levantado da morte nos mostra uma mensagem. Comunica a nós uma mensagem. Que mensagem é essa? A confirmação de quem ele é. Ele é o próprio Deus. Ele é o Filho de Deus. Isso é proclamado através da sua ressurreição dentre os mortos, Paulo escreve aqui. Isso confirma a sua pessoa, a sua identidade. Portanto, gente, a morte de Jesus aqui, ela não deve ser olhada ou vista como uma derrota, não é verdade? De forma alguma. Mas a morte de Jesus foi o pagamento feito a Deus pelos nossos pecados. E a sua ressurreição é a garantia que nós temos de que o Pai aceitou esse pagamento. Que o pagamento realmente aconteceu. Isso aqui é maravilhoso. Também, queridos, a ressurreição, a doutrina da ressurreição, ela é importante para a nossa vida, como cristãos, para a fé cristã, porque ela estabelece a base da nossa justificação. A ressurreição é essencial para a nossa justificação, como nós acabamos de falar aqui. Se os irmãos avançarem um pouquinho para o capítulo 4 de Romanos, no verso 25, nós veremos isso, essa verdade sendo proclamada agora aqui nas Escrituras. Eu disse para os irmãos isso, que a ressurreição é a prova que Deus Pai aceitou. Acharam aí? Romanos 4, 25 diz, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Como é que nós seríamos declarados justos diante de Deus? Através do sacrifício de Cristo, a sua morte e a sua ressurreição. Ou seja, sem a ressurreição de Jesus, nós não teríamos a garantia, a certeza ou a prova de que o sacrifício de Cristo foi eficaz. De fato, foi o sacrifício de Cristo que pagou o preço. Mas sem a ressurreição, irmãos, que prova nós teríamos? Nós poderíamos falar, é simplesmente um homem que morreu e quem dá garantias de que ele era inocente, que ele era o próprio Deus. Não é verdade? Todos os homens morrem. Isso desde que o pecado entrou no mundo, é isso que acontece. Mas o levantar-se da sepultura, sendo vindicado pelo próprio Deus, levantando seu filho dentre os mortos, nos dá essa segurança de que o Pai aceitou e nós podemos ser justificados. Então, isso nos dá a base para a nossa justificação, meus irmãos. E, por último, aqui, essa doutrina da ressurreição de Cristo é importante porque ela fala a respeito da vitória sobre a morte e o pecado. Ela conta essa história. A ressurreição aqui, irmãos, a ressurreição de Cristo, ela aponta para aquilo que acontecerá conosco também, quando esse último inimigo for derrotado. Veja o que Paulo escreve aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 15, verso 54, ele diz, tragada foi a morte pela vitória. A parte final do versículo nos mostra isso, né? Ao final de toda história, esse último inimigo a ser vencido, que é a morte, ele já, pela ressurreição de Cristo, pelo seu levantar da sepultura, nós temos essa esperança que o mesmo acontecerá conosco. A maldição do pecado foi quebrada, então nós podemos sair também, ou poderemos sair de nossas sepulturas no último dia e recebermos um corpo glorificado para vivermos com Cristo pelos séculos dos séculos. Irmãos, a ressurreição de Cristo é algo que nós precisamos defender com toda a nossa força. Por mais que o mundo, como Paulo disse para Agripa e para os seus ouvintes, diga, isso é impossível, isso nunca aconteceu. É exatamente isso que Satanás quer que você pense. Porque ele sabe o poder que há na ressurreição de Cristo Jesus. No que ela representa
para a nossa vida. A ressurreição de Cristo aponta para essa realidade da qual nós participaremos um dia também. Agora, como essas coisas, irmãos, podem se aplicar a nós? Nós vimos aqui o testemunho da ressurreição no texto bíblico, o que aconteceu lá há 2000 anos atrás, a experiência das mulheres, a experiência dos discípulos. Nós vimos aqui a experiência até dos soldados, dos guardas, presenciando a ressurreição. Nós vimos aqui, irmãos, a importância da doutrina da ressurreição de Cristo para a nossa vida, para o cristianismo. O que ela sustenta na nossa fé. Agora, qual a importância prática da ressurreição de Cristo em nossas vidas? E eu separei aqui, queridos, para a gente também, para assimilar de uma forma mais simples, algumas lições aqui. Eu quero ser bem breve aqui, não cansar os irmãos, mas essa parte aqui é muito importante, porque nós lemos o texto, nós explicamos o texto, agora isso deve ser aplicado ao nosso viver. Como é que a gente vive à luz do que a gente está ouvindo aqui e aprendendo dentro dessa doutrina bíblica da ressurreição? Então, a primeira coisa que eu queria apontar para os irmãos aqui é que essa doutrina, a doutrina da ressurreição, ela traz esperança viva e certa para os nossos corações. Irmãos, a ressurreição de Jesus é a base da nossa esperança. Porque ele ressuscitou dentre os mortos, eu sei que ao final eu participarei dessa mesma realidade. Deus colocou em nós essa esperança pela ressurreição do seu Filho. Olha o que Pedro escreve na sua primeira carta. Hoje eu estou citando muitos textos, né? Um sermão temático, ele envolve essas coisas, né? Mas se os irmãos olharem aí, 1 de Pedro 1, versículo 3, olha o que o apóstolo Pedro escreve. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou, ou seja, nos deu vida, né? Para quê? Para uma viva esperança. Baseada em quê, queridos? Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Essa esperança deve estar presente em nossos corações. E quem coloca isso é o próprio Deus. Ao olhar para o túmulo vazio, ao olhar para a vitória de Cristo, eu tenho esperança que o mesmo acontecerá comigo. O cristianismo não é uma visão otimista das coisas, mas é uma visão esperançosa. Ele traz essa esperança em nossos corações. Nós olhamos para esta realidade da ressurreição de Jesus, que foi um fato, e nós também baseamos a nossa própria ressurreição, o desfecho da nossa história, nesses fatos que a palavra de Deus afirma que acontecerão. Nós ainda não chegamos lá, mas a palavra de Deus nos garante essas coisas. Portanto, nós podemos agarrá-las como já concretas em nossa vida. Então, ela traz uma esperança viva para nós. A doutrina da ressurreição de Cristo, ou o valor da ressurreição de Cristo, nos traz também uma vida nova no presente. Às vezes nós olhamos para o futuro e veremos aqui essa realidade também, como eu já disse. Mas ela não apenas é uma doutrina que impacta a nossa realidade futura, a nossa esperança quanto ao amanhã, quanto ao fim da nossa vida, quanto ao cumprimento da nossa história, mas ela também modela o nosso viver hoje. Ela traz uma nova vida no presente. Aqueles que estão em Cristo, aqueles que foram ressuscitados, que nasceram de novo, né, em Cristo Jesus, eles vivem agora em uma novidade de vida, diz a palavra de Deus. Eles já participam dessa ressurreição de forma espiritual. Paulo, escrevendo mais uma vez aos Romanos agora, ele nos mostra isso. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos como? Em novidade de vida. Queridos, a ressurreição transforma a vida do crente.
agora, não apenas no futuro. Um dia, de fato, né, nós ressuscitaremos com corpos glorificados e passaremos por essa transformação também. Mas essa transformação não é apenas uma expectativa futura, mas ela já é presente. E isso já deve ser vivido no nosso viver diário. Portanto, isso nos estimula a um outro ponto aqui, que é uma motivação para a santidade. A doutrina da ressurreição, saber que Cristo ressuscitou dentre os mortos, deve nos motivar a um viver santo. Uma vez que eu estou unido com Cristo em sua morte, uma vez que eu já ressuscitei com Cristo, isso me chama agora para viver não pensando nas coisas aqui da terra, mas pensando nas coisas lá do alto. Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, no verso 1, ele diz: portanto, se vocês foram ressuscitados, olha que ideia, juntamente com Cristo. Veja, quando Paulo escreve essas coisas para os Colossenses, eles estavam bem vivos, irmãos. Ok? Não é que eles morreram e ressuscitaram já. Não, não é isso não. A ressurreição aqui é uma ressurreição espiritual, é o quê? É o nascer de novo. É o novo nascimento. Então, esse é o conceito aqui, de uma vida nova. Então, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Então, isso é uma motivação para um viver santo, não é verdade? Uma vez que eu creio nessa realidade, uma vez que eu experimentei essa realidade, como que eu devo viver nesse mundo? Pensando nas coisas dessa vida? Preocupado com as coisas desse mundo? Não, eu devo pensar nas coisas do alto. Eu tenho que ansiar por essas coisas. E isso me leva a um viver santo. Isso deve me motivar a viver de maneira santa e agradável a Deus. E por último, irmãos, eu encerro aqui trazendo para os irmãos essa última aplicação, é que a ressurreição de Cristo, a doutrina da ressurreição na vida cristã, ela traz consolo em meio ao sofrimento. Nós sabemos, queridos, que os sofrimentos do tempo presente não é o fim. Não é verdade? Nós sofremos nessa vida, sim ou não? Sofremos, né? Passamos lutas, dificuldades, enfrentamos batalhas. Mas não é o fim, queridos. Não é o fim. É ruim sofrer. É ruim passar por dificuldades, por lutas, aflições, mas isso não é o fim. Nem a morte é o fim. É o último inimigo a ser derrotado. Mas ele já está derrotado por causa de Cristo Jesus, que ressuscitou dentre os mortos. Isso é uma realidade que nós desfrutaremos. Por isso, quando o crente morre, ele morre seguro. É triste, né? Nós temos que lidar com a morte, mas nós sabemos que nós partimos dessa vida para nos encontrarmos com o Senhor, que Paulo diz é infinitamente melhor do que qualquer outra coisa. E isso, então, deve gerar em nossos corações, irmãos, consolo. Saber que um dia todo sofrimento aqui vai se encerrar. Saber que todas as lutas dessa vida vão findar. E ainda que eu viva a minha vida inteira em sofrimentos, um dia esses sofrimentos também findarão. E mesmo atravessando essa vida sob intenso sofrimento, o meu coração pode se alegrar em Deus. O meu coração pode manter a esperança e o consolo em meio às agruras dessa vida, os desconfortos dessa vida. Por quê? Eu carrego uma esperança aqui dentro, de que um dia, quando tudo aqui se encerrar, eu serei levantado da sepultura e o meu corpo será transformado e eu me apresentarei diante do Senhor. E aí o sofrimento terá fim, né? Acabará o nosso sofrimento. Irmãos, quando nós olhamos para o que Cristo fez na sua morte, vencendo a morte, nós podemos olhar para as aflições e as dores dessa vida. Muitas das vezes até com o coração triste por elas, mas com o coração também consolado pelo Senhor. Eu não sei se você tem enfrentado lutas, dificuldades, tristezas na sua vida, mas o nosso consolo está no Senhor Jesus. Em meio às
desesperanças dessa vida, nós podemos ter esperança não nessa vida, mas naquele que nos redimiu com o seu sangue precioso. Louvado seja Deus por aquilo que ele fez por nós em Cristo Jesus lá naquela cruz. Louvado seja Deus porque ele ressuscitou o seu Filho ao terceiro dia e colocou em nossos corações esperança. Que Deus possa ser glorificado no nosso viver. Que Deus possa ser honrado através do nosso viver santo e agradável a Ele neste mundo. Deus possa nos abençoar. Vamos orar ao Senhor.